Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2 aqui do módulo de Química Geral do curso Até o Canudo. Vamos formar juntos. Eu sou Ted Wilson e ninguém mais é. Essa aula é especialíssima, essa aula é fundamental. Muitos já conhecem casos de pessoas que passaram um curso sem saber o que vai ser exposto aqui. Então, se você não quer correr o risco de formar, e é muito importante o que a gente vai conversar aqui hoje, porque a gente vai falar de incertezas e análise dimensional. Tem gente que realmente se formou na faculdade sem ter visto isso aqui. Alguns professores não levam em consideração esses capítulos iniciais dos livros de Química Geral e acabam passando, subtraindo, amputando o aluno desse conteúdo que é muito importante. Afinal de contas, quando você vai fazer um relatório, quando você vai trabalhar com medidas, análises quantitativas, você vai precisar saber do que se trata essa aula de hoje. E sem mais conversa, vamos para a nossa aula de medidas. Então, vamos ver nessa aula a questão das incertezas, os algarismos significativos, arredondamentos e as operações e a análise dimensional por fim. Beleza? Então vamos junto. Vamos lá. Em trabalhos científicos, geralmente a gente vai lidar com dois números. Os números exatos e os números inexatos. Os números obtidos por medição, qualquer que seja o tipo, eles vão ser números inexatos. Então, incertezas sempre hão de existir quando se mede quantidade. Então, você está lá no seu laboratório, você vai pesar, você vai calcular o volume de uma solução numa bureta, numa pipeta, você sempre estará lidando com uma incerteza. Não sei se você já viu, mas em alguns equipamentos vem inclusive um valor de incerteza, mais ou menos, e um valor associado. Mas olha só que interessante para a gente distinguir essa questão de exatos e inexatos. Quando eu tenho aqui uma cartela de ovos, uma dúzia de ovos tem o quê? 12 ovos. Eu não posso dizer que uma dúzia tem mais ou menos 12, ou 12 mais ou menos 1. Porque não são 13 e não são 11, são 12. 12 é um valor exato. Quando a gente está trabalhando com incertezas, com medidas, a gente sempre vai encontrar números inexatos. Seja por erro no equipamento, por equipamento às vezes mal calibrado, ou erro humano, falta de atenção, enfim. Erros associados ao seu trabalho, à sua análise. Beleza? Isso é palco para quando vocês forem estudar a química analítica, vocês terão novamente esse assunto. Vamos pegar aqui um exemplo para você entender como que a gente enxerga essa incerteza, como que a gente conclui que de fato ela existe em qualquer medição. Você tem aqui uma dada temperatura, note que aqui eu tenho 25 e aqui 30. O meu valor ele não está em 25, veja. 25 graus Celsius e ele passa um pouquinho. Que valor é esse? Afinal, onde que o meu termômetro está apontando? Supus eu, nesse caso, 27. Está ali próximo de 27, não é 29, não é 30, está mais próximo ali do 25. Então, eu posso concluir que o segundo dígito de 27, ou seja, esse 7 aqui, é estimado, portanto, incerto. Eu tenho uma casa aqui, um valor que eu sei que é verdadeiro, afinal, ainda está dentro da casa dos 20 graus, mas esse segundo número aqui, ele é incerto, ele é estimado. Nas minhas medidas, portanto, eu vou trabalhar com algarismos corretos e algarismos duvidosos. Há sempre alguma incerteza no último número registrado para qualquer quantidade de medida, beleza? Todos esses dígitos, de uma quantidade de medida, levando em consideração o algarismo correto e o algarismo duvidoso, eles vão ser chamados de algarismos significativos. Então,
para grandezas determinadas experimentalmente, eu vou ter que entender a questão dos algarismos significativos. Vejamos, a sua grandeza experimentalmente, ela pode ser determinada diretamente, né? Por exemplo aqui, determinação da massa de uma substância, pesada. Então você está determinando ali, você está pesando, você está utilizando o equipamento para encontrar esse valor, essa grandeza, ou até mesmo volume de uma solução, na bureta. Então, isso é uma determinação direta, que assim se diz. E uma determinação experimentalmente indireta é quando você parte de outras grandezas. Exemplo, o cálculo de concentração a partir do soluto e do volume de solução, tá? Então, aqui você não... os dados eles já existem e você vai encontrar outra grandeza. Aqui você mesmo encontra os valores a partir da operação em si, do uso de equipamentos, enfim. Beleza? E o número de algarismos significativos expressa a precisão de uma medida. Então, quanto maior o número de algarismos significativos, mais precisa será a minha medida. Então, por exemplo, se eu tenho uma dada substância, massa, que pese 4 gramas, mas numa outra balança ela dá esse valor. Qual que é mais preciso? Este, pois possui 3 algarismos significativos. A gente vai já entender como que calcula essa quantidade de algarismo significativo. Antes eu quero te mostrar uma aplicação. Afinal de contas, esse conteúdo ele é importante para quando a gente realmente for trabalhar química analítica quantitativa ou até matérias como quimiometria, que a gente vai precisar utilizar esse cálculo de algarismo significativo, erros associados, enfim, vamos chegar lá. Afinal, nós vamos formar juntos. Digamos que, eu tenho aqui, alguém me deu um vidro de relógio com a seguinte informação: Ted, nesse vidro de relógio eu tenho 11,1213 gramas de um determinado composto. Eu, como um bom químico e um bom estudante de química, um bom pesquisador, vou, claro, confiar na palavra da pessoa, mas como a ciência também parte de testemunhos sólidos e solitários, eu vou ter que pesar, né? Digamos que eu pese numa balança que me dê de incerteza uma casa decimal. Beleza? Como que eu representaria esse valor? Eu vou lá, vou pesar e vou realmente conferir. Olha, aqui nessa balança ele me deu 11,1. Afinal, eu só tenho uma casa decimal de incerteza. Ok? Agora, se eu faço uso de uma balança analítica e tem como sua incerteza na 4ª casa decimal, eu vou ter que expressar o meu valor assim. Assim será correto expressar. Nesse caso, eu não poderia expressar nem 11, muito menos 11,12. Ué, Ted, mas você falou que quanto maior o número de algarismo significativo, mais preciso. É que nesse caso, a minha balança, ela já me diz que o número estimado, o número incerto, ele é apenas uma casa decimal, ou seja, uma casa depois da vírgula. Então, esse 2 aqui, ainda que na análise inicial ele exista de fato, mas nesse caso aqui, para esta balança, ele na verdade não tem sentido físico, ele não é algarismo significativo, nesse caso. Do contrário aqui, todos esses números já medidos, eles serão algarismo significativo, tendo a incerteza na última casa, beleza? Essa última casa aqui, no caso o 3.
Então, nesse caso, a gente tem 6 algarismos significativos e aqui nós teríamos 3 algarismos significativos. Perceba como que você aplicando vai ficando mais claro, talvez, essa situação do algarismo significativo. Vamos entender agora como que a gente determina isso. Primeiro, é importante que se fale que o número de algarismo significativo não depende do número de casa decimal. No primeiro exemplo eu falei lá 4 e depois eu falei 400. Aí talvez você possa pensar, olha, então tem a ver com o número de casa decimal, mas não é verdade. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tinha 11,1213 gramas. Como eu queria expressar em miligramas, eu multipliquei por 1000, beleza? Cheguei aqui nesse resultado, opa, aqui tá errado, é mg, beleza? Só que repare que o que muda é a vírgula, mas a quantidade de algarismo significativo permanece a mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismo significativo, tá? Então, a vírgula, ela só serviu para indicar ali a ordem de grandeza. No caso, 1 eu expressei em grama, e quando eu multipliquei por 1000, eu expressei em miligrama, mas não mudou a quantidade de algarismo significativo. Agora vai ficar claro. Vamos entender como que a gente determina os algarismos significativos. Então, em geral, eles são contados da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo diferente de 0. Tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. 45,30 centímetros. Se é contado da esquerda para a direita, eu vou ter 4 algarismos significativos. 4 algarismos significativos. Outro exemplo. Contado da esquerda para a direita, diferente de 0, eu vou ter 3 algarismos significativos. E por fim, nesse outro exemplo também, eu vou ter 3 algarismos significativos. 3 algarismos significativos. Perceba que, novamente, se eu quisesse expressar isso aqui em centímetros, esse valor aqui em centímetros, eu teria 59,5 centímetros. Pergunta: alterei o número de algarismo significativo? Não. 1, 2, 3. É por isso que esses zeros antes à esquerda, eles não são contados. Porque esses zeros à esquerda, eles indicam apenas a posição do ponto decimal, certo? Portanto, não sei se você já escutou aquela expressão, fulano é um zero à esquerda. Zero à esquerda é aquele que é inútil, não serve para nada. É a mesma coisa aqui nesse caso dos algarismos significativos. Os zeros à esquerda, eles não são contabilizados como cálculo ali da quantidade de algarismo significativo. Mas os zeros à direita, eles são, porém depende. Perceba que nesse caso aqui, em todos esses dois exemplos, a gente contabilizou. Mas vamos a um exemplo interessante. Lembrando que os zeros à direita são contados, mas é necessária atenção. Digamos que eu tenho uma balança aqui que tem a certeza 0,1 grama. Eu tenho uma massa de um corpo que vale 2 gramas. 2 gramas. Então, vamos analisar essa questão do zero à direita, que ele pode ou não ser significativo. Se a massa desse corpo aqui é 2 gramas, vou ter que ajeitar depois no slide, 2 gramas. E a minha balança fornece precisão de mais ou menos 1, mais ou menos 0,1. Eu devo representar esse meu valor em 2,0 gramas, certo? Nesse caso, esse zero aqui, ele é significativo, ok? Mas, se a questão me pergunta, expresse em miligramas, por exemplo. Em miligramas, eu teria que pegar esse valor e multiplicar por 1000. Então, 2 vezes 1000, vou ter 2,000.
mg. Se eu expresso essa massa em miligramas, levando em consideração a incerteza do meu equipamento, que tem apenas uma casa decimal, esses dois zeros não são significativos. Não são algarismos significativos. Se eu tivesse, por exemplo, que expressar em micrograma, aí os outros zeros ainda, 2,0000000, também não seriam algarismos significativos. Isso porque eu tenho que levar em consideração a precisão da minha balança. Essa questão do zero à direita, ela depende muito do seu contexto. Geralmente ele é considerado, mas concorda comigo que 2 mg seria o mesmo que 2,0 vezes 10 à terceira grama? Olha só, as notações científicas, elas não são contabilizadas como algarismo significativo, de modo que eu volto a ter 2 algarismos significativos. Então prefira notação científica ou olhar o contexto da questão. Se a questão realmente não aponta nenhuma limitação de incerteza, você considera todos os zeros à direita como significativos. Porém, se ela traz a informação de que, dado uma incerteza de mais ou menos, e aí te estipula um valor, uma incerteza, e aí você precisa ter essa perspicácia de entender que nem todos os zeros à direita são significativos. Vamos lá. E o outro ponto é a questão dos números exatos. Eu vou botar aqui notação, que eu não botei, notação científica, né? Então, lembra daquele caso dos ovos, da carteira de ovos? Eu tinha 12 ovos. Esse número inteiro, ele é um número exato. E os números exatos são tidos como tendo infinitos algarismos significativos. Cuidado! Pode ser que a questão te dê um número exato e você caia na armadilha de dizer que apenas 2 algarismos significativos. Mas não é verdade. Existem infinitos algarismos significativos. E a questão da notação científica é aquela que a gente não conta, né? Então, se eu tenho 4,0 vezes 10 a menos 3 gramas, eu vou ter 2 algarismos significativos, ao passo que 4,00 vezes 10 a menos 3 gramas, eu vou ter 3 algarismos significativos, tá? Vamos ao arredondamento. O arredondamento nessas questões de cálculos químicos significa suprimir um algarismo. E existem 2 casos. Quando o valor que você quer arredondar possui um algarismo menor que 5, ali na casa decimal que precisar o arredondamento, você vai suprimir o último número. Por exemplo, digamos que eu precise, a questão me peça um arredondamento de até 2 casas decimais. Ora, eu tenho aqui nesse caso 3. Beleza? Quantos algarismos significativos? Só para a gente treinar. 4. 3 casas decimais. Então eu quero, a questão me pediu só 2, né? Então eu vou arredondar, mas o último valor ele é menor que 5. Então o que eu faço? Eu apenas apago. Outro exemplo. Mesma situação. Digamos que agora a questão me peça, eu quero uma casa decimal de resposta. Você olha para o último número, na verdade você olha aqui para a última casa decimal e você vê, ó, ele só me quer 1, então ele só quer até aqui. Então o próximo, ele é menor que 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou sumir. Não vou escrevê-los. Agora o contrário, quando for maior ou igual a 5. Exemplo. Agora, novamente, eu quero 2 casas decimais. 2 casas decimais. Mas eu tenho 3 casas decimais.
eu só quero até aqui. Você marca na questão, eu quero até aqui. E você olha o último. Bom, o último ele é maior que 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou arredondar somando. Então quando é maior ou igual a 5, eu vou somar na última casa decimal requerida. Beleza? Próximo exemplo. Eu quero uma casa decimal. Só que ele me deu 3 como resposta. Então, eu olho até onde eu quero até aqui, e eu olho o posterior. O posterior, ele é maior que 5. O que eu faço? Eu somo 24,8. Então, essa questão de arredondamento, ela é bem simples até. E é necessário levar em consideração arredondamento nas operações. Multiplicação e na adição e subtração, a gente vai ter alguns cálculos, algumas operações que envolvam arredondamento. Para multiplicação e divisão, você vai levar em consideração a grandeza com menor número de algarismo significativo. Eu tenho aqui 3 grandezas calculadas. Eu multiplico-as todas e no final eu encontro esse resultado. E quando eu olho para a grandeza com menor número de algarismo significativo, eu encontro essa daqui que tem apenas 2. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 3. Então, eu vou levar em consideração, deixa eu apagar aqui para não ficar em cima. Então, vou levar em consideração dois algarismos significativos. Então, esse nosso valor grande que foi encontrado, eu primeiramente coloquei em notação científica 1,770, mas ainda não é a quantidade de algarismo significativo que eu quero. Eu quero só 2. Então, eu quero basicamente aqui, ó, 1, 2. Contudo, eu olho para esse cara aqui e vou olhar também para o posterior dele. É maior que 5. Então, eu vou somar um aqui, que vai me dar o resultado 1,8 vezes 10 a terceira. Agora sim, eu tenho 2 algarismos significativos. Beleza? Como que fica na adição e subtração? Aqui, não leva em consideração o menor número de algarismos significativo, mas sim o menor número de casas decimais. Eu tenho aqui, portanto, 3 grandezas e vou somá-las. Esse é o resultado. Então aqui perceba, eu tenho 2 casas decimais, ou seja, 2 casas após a vírgula, aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho 1. Na regra de adição, eu devo levar em consideração o menor número de casas decimais. Então, eu quero uma casa após a vírgula. Então, eu quero até aqui. Beleza, olhei para o último que eu quero, olho para o posterior, ele é maior que 5? Não. Então, meu resultado vai ser 104,8. Eu apenas omito esses 2. Beleza? E por fim, o estudo de análise dimensional. Isso aqui é primordial. Primordial você saber porque nem sempre você vai poder ter uma tabela de conversão de valores assim fora do seu conhecimento. E você pode contar com a ajuda de análise dimensional. Bom, a análise dimensional é uma técnica usada para conversão de unidades. Ela usa um fator de conversão. E para você utilizar, para você ter maestria nessa técnica, você precisa conhecer o sistema de unidades, pelo menos algumas, as principais, e a tabela de múltiplos e submúltiplos. Vamos ver como que isso se aplica. A questão vai te dar uma unidade, um valor, né, com uma unidade, e você usando um fator de conversão, que é esse cara destacado, você vai poder cancelar as unidades e ficar com a unidade desejada, tá? Isso porque no fator de conversão você vai também relacionar a unidade dada com a unidade desejada. Relacionando sempre de modo que se possa cortar. Vamos aplicar isso, né?
Qual medida em polegadas de uma vara de 8 metros? Então, a primeira coisa que você vai fazer, anota o valor dado. 8, percebe que eu anotei também a medida, a unidade dada. Você sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros. Mas por que eu tive que mudar para centímetro? Porque centímetro eu consigo relacionar melhor com a polegada. Olha só, eu sei que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, eu não tinha uma relação direta entre metro e polegadas. E eu poderia até consultar uma tabela para descobrir isso, ou jogar numa calculadora do Google. Mas se eu fizer por análise dimensional, fica bem mais fácil. Olha só, eu consigo cancelar essas unidades e cancelar essas unidades, de modo que me restou somente essa. Então, o valor que eu quero encontrar já está na unidade requerida. Certo? Atenção! Como se trata de uma multiplicação, o arredondamento leva em consideração o valor com menor número de algarismos significativos. Porém, uma coisa importante também. Valores padrão possuem infinitos algarismos significativos. Digamos que eu não levasse esse 8 em consideração na hora do arredondamento, de usá-lo como parâmetro para o algarismo significativo. Mas se eu tivesse usado esse, eu poderia? Não, porque aqui a gente tem um valor padrão. E valores padrão, ou seja, aqueles tabelados, eles possuem infinitos algarismos significativos. Então, nesse caso, eu tenho que usar, de fato, o 8. E ele possui 3 algarismos significativos. Então, esse meu resultado, ele não está correto. E talvez seu professor queira o resultado já arredondado. Então, eu quero até aqui. Eu olho para o próximo número, vejo que ele é maior que 5 e então eu somo 1 aonde eu quero. 315 polegadas. Esse é o resultado. Próxima questão. Suponha que se queira ter a massa em gramas de 2,00 polegadas ao cubo de ouro, cuja densidade é de 1,93 gramas por centímetro. No exemplo anterior, você relacionou grandezas na mesma escala, escala de comprimento. Aqui você está usando grandezas distintas, polegadas ao cubo e densidade. Como vamos fazer isso? Por análise dimensional também fica muito simples. Anota, o primeiro passo é anotar sempre a unidade dada. 2,00 polegadas ao cubo. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 3. Pronto. Agora você vai fazer o seguinte, você sabe que 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Você tem sempre que ter essa pegada de relacionar, porque, por exemplo, eu poderia fazer o contrário aqui, certo? Mas aí eu não ia cortar a unidade. Então você tem que ter sempre essa malícia de perceber onde você vai colocar as suas unidades, no numerador, no denominador. 1 polegada, 2,54 centímetros. Eu vou pegar isso e vou levar ao cubo. Por quê? Porque quando eu elevar ao cubo, essa polegada aqui vai elevar ao cubo e aí eu vou poder cancelar as unidades. Isso é... Opa, eu acho que aqui eu anotei errado. 19,3, que no cálculo vai dar maior. 19,3 gramas a cada centímetro. Então, você sabe, a questão já te deu isso. Eu tenho 19,3 gramas em 1 centímetro. Eu vou pegar isso e vou relacionar também na minha análise dimensional. Eu vou repetir aqui porque eu quero resolver isso aqui. Pronto. Perceba que eu levei todo mundo ao cubo e encontrei o resultado. Agora sim, eu vou poder cancelar as minhas unidades. Polegada ao cubo com polegada ao cubo, centímetro ao cubo com centímetro ao cubo. Opa, só me sobrou aquela que eu queria de fato em gramas. E aí eu vou encontrar esse valor de 632,65. Quantos algarismos significativos eu preciso? 3 na minha resposta final. Então preciso até aqui. Olho para o próximo
Ele é maior que 5, então eu volto somando 1. 633 gramas é a minha resposta. Tá? Último exemplo de hoje. Quanto equivale 11.700 kg metros cúbicos em gramas por centímetro cúbico? Primeiro passo sempre é anotar a unidade que ele te deu, com o valor, claro. E em seguida começar a fazer as relações. Eu sei que 1 quilo eu vou ter 1.000 gramas. Essas relações você tem que ter algumas de cabeça, ou você pode consultar algumas tabelas, mas as principais é recomendado que você saiba. A gente sabe também que 1 metro tem 100 centímetros, ou 10 a segunda centímetro, e aqui ficaria 10 a terceira grama. Vamos aplicar isso. Como que você faz? Ted, como que eu faço para saber qual unidade vai em cima, grama ou quilo? Você tem que perceber que você tem que colocar, dispor a relação de uma forma que lá na frente você consiga cancelar as unidades. Então, para mim, é interessante botar o quilo aqui embaixo. 1 quilo é a mesma coisa que 10 a terceira grama. Mesma coisa aqui. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros embaixo. Ok? E como o resultado final é ao cubo, eu vou ter que elevar tudo isso aqui ao cubo. Certo? Então, o que eu fiz? Mantive aqui o primeiro, mantive o segundo e resolvi aqui o terceiro. Elevei todo mundo ao cubo, propriedade da potenciação, tá? Todo mundo é elevado ao cubo, até as unidades principalmente. Porque agora sim, agora você vai poder cortar quilo com quilo, metros cúbicos com metros cúbicos. Você também precisa lembrar, ó, que 10 a terceira, 10 a sexta, potência de mesma base na divisão, repete o primeiro e subtrai o segundo. Então a gente vai ter 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Olha só, foi o que sobrou depois do cancelamento. Grama por centímetro cúbico. Beleza? E aí, né? Isso aqui é o mesmo que dividir por 1000. Então, 1, 2, 3, andei 3 casas decimal. 11,700 gramas por centímetro cúbico. Qual é o número de algarismo significativo que eu preciso? Olha lá inicialmente, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, Ted, eu quero botar 11,7. Pode? Não, vai estar errado. Beleza? Porque precisa corresponder à regra da multiplicação, que leva em consideração a grandeza com o menor número de algarismo significativo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de número 2, ela foi um pouquinho mais extensa, mas se você entende essa questão das incertezas e da análise dimensional, você não vai ter dificuldade lá na frente na matéria de físico-química, química analítica ou até mesmo quimiometria, se você for fazer. Certo? Então espero ter ajudado e vamos que vamos, até a próxima aula e até o canudo. Salve!